Olá chicos, que tal? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Quais serão os objetivos da aula, Compreender o vocabulário, que auxilia o entendimento a partir do contexto, tais como as marcas de gênero e número, significado e palavras desconhecidas. Conhecer, reconhecer as características do gênero comentário nas redes sociais, identificar também a sua função social e identificar quais são as palavras heterogenéricas dentro dos contextos citados aqui. Pensando um pouquinho aqui, o que vocês preferem, Preferem aqui praia, la playa, rio, el campo, desierto ou nieve? Aqui a gente está falando de lugares e também relacionados aí a clima, Lugares mais quentes, lugares mais frios, Onde você prefere aí passar um final de semana, onde você prefere aí passar suas férias, as vacaciones, Então, só refletindo, pensando um pouquinho. Olha aqui, alguns lugares do mundo. Olha que legal. O professor colocou inclusive algumas imagens que representam aí, algum ponto turístico, representam algo, se relacionam com esses lugares. Barcelona, Espanha, Bariloche, Argentina, Esta sigla aqui, se refere ao quê? Aos Estados Unidos da América. Observem a sigla aqui, EEUU. Roma, Itália. Qual seria o viaje de tus sueños? Será que você que está em casa já foi, Já visitou aí algum desses lugares? Interessante, Pode inclusive construir um roteiro turístico, trabalhar aí dentro da aula, Elementos discursivos para contar um pouquinho como que foi essa viagem. Vamos lá. Usando o Twitter como forma de invitação, ou seja, usando aqui a rede social como forma de convite, convidando justamente as pessoas, relatando um pouquinho. Vocês podem fazer isso aí também nas redes sociais. Um perfil social aqui, Paco Nadal, tá? O que ele fala? Uma seleção muito personal de los 50 sitios, 50 lugares mais bonitos, fora de los clássicos, para hacer turismo em Espanha. E observem o uso da hashtag, justamente para marcar ali o lugar. Um reto colossal, espero aportar muitas ideias para futuras escapadas. No mesmo perfil ele aponta, sobre um determinado lugar. Aqui, olha lá, não há melhor maneira de descobrir uma cidade que seguindo os conselhos e recomendações de um local, Não tem como melhor descobrir uma cidade aí seguindo os conselhos, as recomendações de um local. Os gostaria de saber que recomendo ver e fazer em la ciudad onde nasci? Ou seja, ele vai falar um pouquinho sobre a cidade onde ele nasceu. Os dejo mi recente publicação. Que ver e hacer em la ciudad de Múrcia. Já ouviram falar dessa cidade? Múrcia. Onde que fica, será, professor? Vamos ver pelo contexto aqui. O que vocês acham? Múrcia. La Catedral de Santa María y el Palacio Episcopal, las calles de la Trapería y Platería, Plaza de Santo Domingo, Teatro Romea de Múrcia, inclusive temos aqui a fachada do teatro, a imagem que o professor colocou, Passeio Afonso, el Parque de Florida Blanca e el Jardim El Malecón. Aqui nós temos muitos nomes específicos relacionados aos lugares, Mas se a gente observar aqui, quando a gente faz algumas recomendações, Quando a gente viaja, principalmente quando a gente vai aí ao lugar pela primeira vez, A gente quer conhecer vários pontos turísticos, olha lá, La Catedral, a catedral, as igrejas, Las calles, as ruas, Plaça, então as praças aí,
relacionados ao arvorismo, o que tem nessas praças, enfim. Teatros, passeio. Quando fala passeio ou el parque aqui, é justamente caminhadas que a gente faz, né? E nesse recorrido a gente conhece alguns lugares aí. Agora te toca a ti, ou seja, a vocês que estão aí em casa. Escreve uma lista com que ver e hacer, ou seja, o que ver, o que fazer, né? Na minha cidade, em tu ciudad. Ou seja, no mínimo 4 aqui. E não se esqueçam de pontuar aí os encantos da sua cidade, os pontos turísticos. Pelo menos 4 elementos aqui. Construa frases curtas em língua espanhola. Beleza? Vamos lá. Aqui, o professor vai dar apenas uma sugestão, tá? 4 frases que eu construí a respeito da minha cidade. Olha lá, ó. La calle 15 de novembro. Los parques Jardim Botânico, Tanguá. Museus Oscar Niemeyer, Rosa Cruz. E Feirinha do Largo da Ordem. Observem o seguinte, gente, nós temos uma mescla, né, uma mistura entre português e espanhol. Por quê? Porque a gente se refere a nomes próprios. Dependendo do nome aqui, o termo, a gente não muda. Como é o caso aqui, ó, Feirinha do Largo da Ordem, como é conhecido popularmente. Não tem uma tradução literal para a língua espanhola. Mas, por exemplo, La Calle, se referindo à rua, e o nome dela, 15 de novembro, tá? Que é o nome específico em língua espanhola, em língua portuguesa, tá? Parques,
Daí vem os nomes dos parques. Museus, o nome dos museus. Ok? Falei aqui de Curitiba, tá? A capital aqui do nosso estado do Paraná. Qual seria el viaje de tus sueños? Tá? Então, uma pergunta que se fez aqui, né, numa das redes sociais, né? E, tá? O perfil aqui, ó, yo el tiempo, né? O que foi dito nesse perfil aqui? Ó, el viaje de mis sueños, uma pergunta, né? A ver, me gustaría mucho conocer algunos países de América como Perú e México. Eu gostaria muito de conhecer países como Peru, México, né? Países da América. Assim como el origen de la costumbre, los colores de sus pueblos. Pensar en eso ya llevo otra sonrisa en mi cara. Observem aqui alguns destaques, algumas palavras que destacamos desse enunciado. Ó. El viaje, los colores, el origen, la costumbre, outra sonrisa. Observem o gênero. Ó, língua portuguesa. A viagem, as cores, a origem. Em espanhol, el viaje, los colores, el origen. Ou seja, espanhol são palavras masculinas, português são palavras femininas. E palavras femininas aqui no texto, la costumbre, outra sonrisa. Ou seja, são palavras femininas em espanhol e em português são palavras masculinizadas. Eu falo ali o costume, os costumes, né? E outro sorriso, outros sorrisos. Observem que a gente muda o gênero da palavra, tá? São os chamados heterogenérico aqui, ó. Regrinha de língua espanhola, não pode esquecer. As terminações arre, ou seja, as palavras que terminarem em arre, sempre serão masculinas. Vão utilizar aí o artigo masculino, ó, tanto no singular quanto no plural. Observe, el viaje, el garaje, el tatuaje, tá? Só para saber o plural, né? Los viajes, los garajes, los tatuajes. Olha os exemplos. Mi hermana tiene un tatuaje muy bonito. Observem que concorda gênero e número com artigo, com adjetivo. Por quê? Porque são palavras masculinas, a palavra é masculina em língua espanhola. Todos os viajes foram cancelados devido à la pandemia. Tá? E palavras terminadas em numbre ou umbres, terminação aqui, serão palavras femininas em língua espanhola. Em português eu falo o costume, os legumes. E olha o que eu tenho em espanhol. La costumbre, las legumbres. O professor trouxe uma imagem aqui. Olha que saboroso. Exemplo. Estudiar en una buena, es una buena costumbre. Tá? Es una buena costumbre. Também concorda gênero e número com artigo e com adjetivo. Atentem-se aí. Palavras, tá? Masculinas e femininas, ok? O professor trouxe um quadro aqui, tá? Uma tabelinha para vocês lembrarem dessa regrinha. Olha ali, ó. Exemplo. ¿Sabes cuáles son los límites de peso de los equipajes de mano e facturado? Quando a gente vai viajar, né? A gente precisa levar nossas bagagens aí, tá? O limite de peso, né? Justamente aí nas alfândegas, nos aeroportos. Ó, no es más desesperante la incertidumbre de no ser en el futuro. A la incertidumbre de não haber sido en el passado. Aqui um discurso del Marquês de Sade. Observem as palavras masculinas, el aterrizaje, el coraje, el equipaje, el lenguaje, e as femininas, la certidumbre, la cumbre, las legumbres, la incertidumbre. Beleza?
atividade para a gente fixar aí. O professor deu aqui, ó, alguns artigos definidos para vocês completarem essas 4 frases, beleza? Vou dar um tempo para vocês lerem, analisarem, pensarem as regrinhas aí e voltamos logo. Até mais. Conseguiram observar as regrinhas dos heterogenéricos aqui, ó, vamos ver, ó, letra A, el avião realizou el aterrizaje, observem que a palavra termina com arre, é masculina, com êxito. Los escaladores subieron hasta la cumbre, ó, terminação no umbre ali, ó, então, artigo feminino, lá. Mi hijo tiene la costumbre de comer un dulce después del almuerzo. La costumbre, ó, a terminação umbre. No sé dónde están los equipajes de Alba. Los equipajes. Então, terminação arre ou arres, coloca o artigo masculino. Terminação umbre, artigo feminino. Beleza? Outras palavras heterogenéricas, então, ó, los colores, el insomnio, el margen, são masculinas. E as femininas, la sal, la labor, la protesta, la risa. Né? Interessante, inclusive, vocês aí de casa, peguem um dicionário bilíngue, português e espanhol, façam buscas de significados, caso vocês não saibam também. Olha o exemplo, las mentes más puras y reflexivas son las que más aman el color. La risa es la música del alma. Né? Atividade 3. Observando aqui, ó, um comentário feito em um tweet, tá? Ante la situação de incertidumbre por la situação sanitária, nos planteamos como viajar em los tempos de pandemia. Conselhos para equivocar-se. Por que a palavra incertidumbre está lá na primeira linha? Observem. Es heterogenérica. Observem o conceito que foi dado em sala de aula e responda essa questão. Vamos ver se você consegue responder. Até logo.
Olha a resposta, gente. Lembra que certidumbre tem a terminação umbre, né? Ó, termina em umbre e em espanhol é feminina. Por lo tanto, é la incertidumbre. Ok? Regrinha aí. Próxima atividade, você vai fazer a mesma coisa que você fez na atividade anterior, porém observando aqui duas palavras. Aterrissarre, que está lá na primeira linha, e passarre, que está na penúltima linha aqui. Tá? Por que essas palavras são masculinas? Vamos lá, mais um tempinho. Se você observou, as palavras terminam em arre. Qual que é a regrinha, professor? Se recorda aí, pessoal? Umbre, tem a terminação umbre, são palavras femininas em espanhol. E as palavras terminadas aqui em arre são palavras, né? Ó, masculinas, né? Diferentemente do português, que são palavras femininas. Então aqui nós temos a regrinha, tá? Dos heterogenéricos. Terminação em arre, terminação em umbre. O que aprendemos? Falamos aqui, ó, gênero textual, comentário no Twitter, né, os tweets. Identificamos as características nas redes sociais, como forma de um convite turístico, né, uma invitação. Palavras heterogenéricas e também mudança de gênero, uso adequado dos artigos el, los, la, las, nas palavras heterogenéricas e terminadas em arre e em umbre, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um prazer estar aí com vocês, tá? Entrem, né, com os seus saberes, perguntem aos professores, entrem em contato com eles pelo Classroom, Aula Paraná e até breve, gente. Tchau, tchau.